Capítulo 3. Quem acredita? Quando uma crença é mantida, mesmo enfrentando esmagadoras evidências em contrário, nós a chamamos superstição. Segundo esse critério, a superstição mais egrégia dos tempos modernos, talvez de todos os tempos, é a crença científica da não existência dos fenômenos psíquicos. Thomas Edter. O ideal científico é permitir que nossas experiências, na forma de observações e medidas formais, moldem nossas crenças de forma racional, o que é realizado por meio de experimentos controlados. Na prática, não podemos experimentar tudo pessoalmente e, assim, somos obrigados a depositar nossa fé nos resultados que outros relatam. Quando a fé colide com os experimentos, quase sempre surgem discordâncias. Em geral, pensamos nesse conflito em termos de religião versus ciência. Mas, algumas vezes, as discordâncias ocorrem porque a fé na ciência entra em conflito com experiências humanas repetidas e, quando esse fato acontece, as emoções se demonstram mais fortes do que a razão. Vamos examinar uma dessas disputas. Se formos acreditar nas asserções da maioria dos cientistas, a maioria, em geral, encara o público como caipiras estúpidos e mascadores de fumo, que não leram os livros em que deveriam ter aprendido. Por que isso ocorre? Porque a grande massa trabalhadora acredita em coisas que a própria ciência considera como estando fora do âmbito do discurso racional, ou que cheiram a superstição ou que são simplesmente impossíveis. Esse estereótipo é um pouco exagerado. E tenho certeza de que os caipiras dos Montes Apalaches norte-americanos, que gostam de mascar fumo, não apreciam esses julgamentos. Todavia, de acordo com um documento-chave, publicado pela Fundação Nacional de Ciência, NSF National Science Foundation do governo dos Estados Unidos, você descobrirá que esta declaração não está distante do que foi dito anteriormente. A NSF acredita que a maioria da população dos Estados Unidos é estúpida porque acredita nos fenômenos psíquicos e em outros ramos da pseudociência. 2. Neste capítulo, iremos investigar quem se encontra mais próximo da verdade, se é a NSF ou os montanheses caipiras, os hillbillies. Vamos considerar 2 sabores de estupidez: simplesmente estúpido e deficiente mental. Por amor à ciência, vamos dignificar simplesmente estúpido e nomear por algo que soe de modo mais oficial, como de hipótese da ignorância, por exemplo. Esta hipótese propõe que as pessoas creem no paranormal apenas porque não receberam uma educação correta. A pressuposição é de que, se as pessoas prestassem mais atenção ao que a ciência ensina a respeito de como o mundo funciona, elas deixariam de acreditar em ilusões como a telepatia, por exemplo. E prossegue: todo mundo sabe que conceitos como psi violam as leis básicas da física, e desse modo, qualquer um que não conhecer leis tão elementares deve ser ignorante, portanto, terá maior probabilidade de acreditar em qualquer coisa ou em qualquer pessoa que lhe apareça. Isso, por sua vez, ameaça o tecido conjuntivo de uma sociedade civilizada e racional e deve, por conseguinte, ser esmagado. Uma predição que pode ser testada desta hipótese seria a de que níveis mais baixos de educação formal devem estar associados a níveis mais altos de crença em fenômenos psíquicos. Chamaremos a segunda forma de estupidez, deficiente mental, de hipótese da deficiência mental. Essa hipótese assevera que as crenças supersticiosas surgem em algumas pessoas porque elas são retardadas ou mentalmente doentes. Como a hipótese da ignorância, a hipótese da deficiência mental é aceita sem exame experimental por alguns dos membros da ortodoxia médica. Por exemplo, na edição de 1994 do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou DSM-4, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, um trecho da descrição do transtorno de personalidade esquizoide diz o seguinte: um padrão pervasivo de deficiências sociais e interpessoais marcado tanto por um agudo desconforto com relações de intimidade e capacidade reduzida para mantê-las como por distorções cognitivas ou perceptivas e excentricidades de comportamento, começando no princípio da vida adulta e persistindo em uma variedade de contextos, conforme indicados por 5, ou mais, dos seguintes critérios. Ideias de referência, com exclusão de ilusões de referência, crenças singulares ou pensamento mágico que influencia seu comportamento e que se demonstra inconsistente com as normas subculturais, por exemplo, tendência a crenças supersticiosas, crenças em clarividência, telepatia, sexto sentido. Em outras palavras, se você for um introvertido excêntrico e acreditar em clarividência ou telepatia,
pode ser oficialmente portador de um distúrbio psiquiátrico oficial. Por sorte, há um grande suprimento de excelentes drogas que podem aliviar suas excentricidades e ajudá-lo a se conformar com as normas ideais, em que fantasias infantis, tais como o sexto sentido, não são mais defendidas. Uma bela prescrição de tratamento com alguns neuroléticos, drogas antipsicóticas, de baixa potência irão ajudá-lo a livrar-se dessas crenças perturbadoras. Você poderá passar a ter uma certa dificuldade para urinar e ficar com a visão embaçada durante algum tempo, mas vale a pena se você puder livrar-se dessas crenças irritantes na existência de um sexto sentido. Para sermos justos, em algumas formas de doenças mentais, a habilidade de distinguir entre a realidade e a fantasia fica tão comprometida que o funcionamento normal se torna muito prejudicado. Um sintoma-chave da esquizofrenia é escutar vozes e ver coisas que ninguém mais consegue ouvir ou enxergar. Tais experiências podem levar os sofredores a acreditar que são telepatas desenvolvidos ao extremo ou os maiores clarividentes do mundo ou, ainda, que a CIA ou o FBI estão controlando seus cérebros. De repente, essas crenças podem desembocar em compulsões ou em paranoia destrutiva porque as percepções são descontroladas e intrusivas. Na realidade, essas situações não constituem em absoluto objeto de ridículo, e nesses casos, intervenção e tratamentos médicos são totalmente justificados. Evidência. A NSF periodicamente publica um relatório intitulado Science and Technology Indicator, que sumariza o estado atual da ciência e tecnologia. 3.1. Capítulo desse relatório revisa a compreensão do público a respeito da ciência e da tecnologia, e uma seção desse capítulo discute o que a NSF chama o problema amplo e crescente das crenças em pseudociências. São pensamentos ou alegações que, de modo superficial, imitam a ciência, mas não seguem os princípios científicos padronizados ou suas regras de coleta de evidências. Uma pesquisa de opinião realizada em 2001 por todo o território norte-americano, e que é citada no relatório da NSF, incluía a questão: algumas pessoas possuem poderes psíquicos ou percepção extrasensorial, PES. Você concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda totalmente. Este levantamento, patrocinado pela NSF, demonstrou que 60% dos norte-americanos concordavam ou concordavam totalmente com essa assertiva. 4 pesquisas anteriores do Instituto Gallup, realizadas em 1990,1996 e 2001, demonstravam que esta percentagem vinha crescendo. 5 esses algarismos foram apresentados no contexto para demonstrar o deplorável estado da educação científica nos Estados Unidos. Sem dúvida, seria desencorajador, exceto que o relatório pise em ovos para não chamar a atenção sobre um fato interessante. Quando os participantes do levantamento foram separados por nível educacional, 46% com educação inferior até nível médio concordavam que algumas pessoas possuem PES, mais espantosos 62% dos que tinham educação de nível médio ou superior igualmente concordavam. Entre o público atento, aqueles que eram definidos como muito interessados em um determinado tópico, muito bem informados a respeito e que regularmente liam jornais diários ou revistas de relevância nacional, uma saudável maioria de 59% também concordava. Desse modo, o levantamento revelou que a crença em percepção extrasensorial não podia ser explicada como uma questão de educação deficiente. Para verificar os resultados da NSF, examinei dados coletados pelo Centro Nacional de Pesquisa de Opinião Pública, que é afiliado à Universidade de Chicago. 6. Este centro, um dos mais antigos grupos de pesquisa acadêmica sobre levantamentos nos Estados Unidos, coleta, por meio da pesquisa social geral, dados sobre uma ampla variedade de questões, os quais são empregados para compor um instantâneo das opiniões correntes nesse país em um tempo específico. Uma das questões que vem sendo apresentadas no decorrer dos anos refere-se ao psíquico. A questão específica em que me achava interessado, indaga: com que frequência sentiu que estava em contato com alguém quando essa pessoa ou pessoas estava longe de você? O leque de opções das possíveis respostas abrangia de nunca em minha vida até frequentemente. Comparei essas respostas a questões sobre níveis de instrução ou desempenho educacional que compreendiam de 0 a 20 anos de educação formal. A hipótese da ignorância previa uma relação inversamente proporcional: quanto mais elevado seu nível de instrução, menos você deveria acreditar em percepção extrasensorial. Os resultados reais, baseados em 3.880 respostas entregues à pesquisa, não foram negativos.
De fato, foram muito positivos, com possibilidades de ser apenas obra do acaso de 80 para 1. Este não é o caso exclusivo dos Estados Unidos. As mesmas tendências foram observadas na Austrália, na França e, virtualmente, em qualquer outro país que tenha relatado resultados de levantamentos semelhantes. Esta descoberta é também reconhecida pelos céticos, que rangem os dentes ao tomarem contato com esses resultados. Isso não quer dizer que o aumento do nível educacional não apresente efeitos sobre crenças em fenômenos paranormais. Sabe-se que uma educação superior tende a reduzir as crenças em conceitos paranormais religiosos, como o céu e inferno, diabo ou o criacionismo. Um amplo levantamento realizado no sul dos Estados Unidos, publicado em 2003 pelo cientista político Tom Rice na Journal for the Scientific Study of Religion 8, comparou as crenças no paranormal religioso versus as crenças no psíquico. Este levantamento, que obteve 1,2 mil respostas, adotou a hipótese experimental de que crenças paranormais de ambos os tipos são basicamente um mecanismo psicológico de enfrentamento da vida adotado por pessoas de condições sociais, econômicas e educacionais desvantajosas. Esperava-se que o aumento do nível de escolaridade estivesse correlacionado de maneira positiva com níveis decrescentes de crença nos dois tipos de paranormalidade, o religioso e o psíquico. Os resultados demonstraram que as pessoas com um maior nível de educação estavam, conforme fora predito, menos predispostas a acreditar em fenômenos paranormais religiosos. Porém, ao contrário da previsão, estavam significativamente mais predispostas a acreditar em fenômenos psíquicos. Esses resultados foram confirmados por uma pesquisa Harris de 2003. Na Suécia, nação que tem uma das mais elevadas taxas de alfabetização do mundo, os pesquisadores descobriram que a maioria da população acredita no paranormal e que essas crenças vêm aumentando no decorrer das décadas mais recentes. 10 Essas crenças não se demonstraram associadas a quaisquer organizações ou movimentos sociais em particular, evidenciando, ao mesmo tempo, que a maioria dos suecos não está interessada em religiões institucionalizadas. As mulheres tendem a aceitar essas crenças mais do que os homens, e o grau de crença é independente das realizações de escolaridade. O pesquisador Ulf Sodin, escrevendo para a Journal of Contemporary Religion, em 2001, declarou: não é mais possível negligenciar o paranormal como um ingrediente potencial das ideologias adotadas pelo homem moderno. O levantamento demonstra claramente que este é o caso entre os adultos, assim como na população mais jovem. Por enquanto, este parece ser um campo negligenciado pela pesquisa sueca de ideologias e acredito que também seja descurado por pesquisas semelhantes na maioria dos outros países europeus. 11 Sodin ponderou se ainda é razoável considerar tais valores como um desvio, baseado em que esta crença no paranormal persistente na Suécia contraria a hipótese da ignorância. Em 1999, o psicólogo britânico Chris Roy publicou um estudo na British Journal of Psychology, em que testava a hipótese de que as pessoas que acreditavam no paranormal eram pobres de espírito ou não dispunham de habilidades de pensamento crítico. 12 Baseado nas respostas de 117 estudantes, não encontrou quaisquer evidências para uma diferenciação em habilidade de pensamento crítico entre os crentes e os não crentes. Outros estudos confirmaram que os crentes são dotados da mesma habilidade de pensamento crítico que os não crentes. Um estudo de 1997 sobre crenças no paranormal, realizado pelo psicólogo alemão Uwe Wolfrade e publicado na revista Personality and Individual Differences, focalizou o papel das experiências dissociativas e da ansiedade sobre as crenças no paranormal. 14 O estudo determinou que uma crença elevada em superstições estava associada com o comportamento dissociativo, mas nenhuma associação desse tipo foi identificada com relação às crenças no psíquico. Um alto nível de crença no psíquico estava associado com características como a absorção, ou seja, o grau com que podemos nos separar do restante do mundo enquanto focalizados em algo em particular interessante. Análises posteriores sugeriram que a crença em superstições refletia um sentimento de perda de controle sobre a própria vida, mas a crença no psíquico estava associada justamente ao oposto, ao sentimento de que conservamos o controle. Em outras palavras, a crença nos fenômenos psíquicos não depende de tendências dissociativas ou de predisposição para a fantasia ou de qualquer sentimento de se estar perdendo o controle de nossa vida. Um estudo, realizado com 249 estudantes turcos, pelo psicólogo Idag e publicado na revista Personality and Individual Differences, confirmou que a crença no psíquico não era um previsor significativo de possíveis psicopatologias,
mais que a crença em superstições o era. As crenças na religião tradicional e em bruxaria se achavam associadas a um sentimento de falta de controle, mas a crença nos fenômenos psíquicos não considerava de nenhum modo a hipótese da deficiência mental. Em 2004, a psicóloga Nelly Goldin, da Universidade de Göteborg, na Suécia, relatou outro estudo na revista Personality and Individual Differences, baseado em entrevistas com 129 voluntários que relatavam fortes fenômenos paranormais. Eles preencheram 3 questionários para fornecer medidas individuais de esquizotipia, predisposição a comportamento esquizofrênico, coerência mental, em uma escala de saúde mental, e crenças e experiências a respeito de fenômenos psíquicos. 16 Goldin concluiu que, dentro desta população de pessoas que sustentavam firmes crenças, as medidas de esquizotipia não estavam associadas a uma saúde psicológica ruim, o que é contrário às implicações da definição do DSM-4 sobre o transtorno de personalidade esquizoide. Em resumo, a despeito de evidências em contrário, alguns céticos continuam a asseverar que a crença no paranormal é melhor explicada pela ignorância ou por deficiência mental. Michael Shermer, editor da revista Skeptic, lamenta o fato de que os estudos da psicologia social continuem a demonstrar a falta de correlação entre o conhecimento científico ou fatos reais a respeito do mundo, e as crenças paranormais. Shermer citou um estudo publicado em sua própria revista, no qual os autores concluíram que os estudantes que obtiveram bons resultados nestes testes de conhecimento científico não eram mais nem menos céticos a respeito de alegações pseudocientíficas do que os estudantes que tiraram notas baixas. Aparentemente, os estudantes não eram capazes de aplicar seus conhecimentos científicos à avaliação destas alegações pseudocientíficas. Sugerimos que essa inabilidade surge de modo parcial da maneira como a ciência é tradicionalmente apresentada aos estudantes. Ensina-se aos alunos o que devem pensar, mas não como devem pensar. Mas talvez Shermer não tenha interpretado corretamente esses resultados. Uma perspectiva alternativa seria a de que os estudantes estão mais abertos às suas experiências do que seus professores, já que os últimos estão defendendo uma fé científica que não é suportada pelas evidências. Sobre o senso comum. Como as crenças podem de uma maneira tão fácil distorcer o senso comum? Considere alguma coisa óbvia, como o propósito do coração humano. No princípio do século XVII, as pessoas achavam que tudo quanto era importante saber a respeito de anatomia já era conhecido. O anatomista grego Cláudio Galeno já havia escrito tudo o que era necessário muitos séculos antes. Todos sabiam que o coração servia como aquecedor do sangue, enquanto o cérebro refrigerava. 18 mais, quando o médico britânico William Harvey observou o coração em 1628, ele viu uma coisa nova. 19 para ele, o coração se parecia mais com uma bomba hidráulica, localizada no centro de um sistema circulatório fechado. Agora, aceitamos a descrição de Harvey como uma demonstração de bom senso e consideramos o conceito anterior de Galeno como pitorescamente ingênuo. Mas, quando Harvey propôs sua ideia pela primeira vez, foi considerado motivo de riso para seus colegas no continente europeu. Eles não podiam escutar as batidas do coração, conforme Harvey alegava ouvir e, assim, não viam a menor razão para dar apoio à sua proposta. Um dos médicos mais respeitados de seu tempo, Emílio Parisano, de Veneza, escreveu o seguinte a respeito da ideia de Harvey. Que uma pulsação possa surgir do peito e que possa ser escutada quando o sangue é transportado das veias para as artérias é algo que com certeza não podemos perceber e não acreditamos que possa ser jamais detectado, a não ser que Harvey nos empreste a sua corneta de ouvido para amplificar esse som. Ele também afirma que este movimento produz uma pulsação, além disso, um som. Esse som, todavia, nós, que somos surdos, não podemos escutar e não existe ninguém em Veneza que o possa. Poderíamos pensar que, nos tempos atuais, ninguém poderia cometer um erro tão óbvio. Infelizmente, não é este o caso. As crenças podem nos tornar cegos para o óbvio. Recentes pesquisas sobre cegueira inatencional demonstraram que até pequenas variedades com relação a nossas expectativas podem causar uma forma de cegueira. Uma experiência simples, desenvolvida pelo psicólogo Daniel Simons, da Universidade de Illinois, prevê uma demonstração dramática desse efeito. Já vi pessoas se submeterem à experiência de Simons e literalmente perderem a respiração quando descobrem que haviam deixado passar o óbvio.
A experiência de Simões consiste na apresentação de um videoclipe de 25 segundos de duração, mostrando 6 pessoas jogando basquetebol. 3 delas usam camisetas brancas de mangas curtas e outras 3 usam camisetas pretas. O time de camisetas brancas está passando uma bola de basquete para os outros, enquanto o time de preto faz a mesma coisa. Durante o jogo, uma pessoa vestida com uma fantasia de gorila negro entra calmamente na quadra onde se realiza a partida, bem no meio do jogo, dá socos no peito e depois sai. O gorila não é escondido, nem camuflado, está visível. Todavia, a maioria das pessoas que assistem ao clipe não vê o gorila, caso receba uma instrução simples: conte o número de lançamentos da bola de basquete entre os membros do time branco. Esta pequena deflexão da atenção é suficiente para causar uma cegueira completa para um ser tão óbvio como um gorila. O poder de defletir a atenção é bem conhecido pelos mágicos de palco, que se especializam em criar esse tipo de ilusionismo. Se podemos descurar da presença de um gorila à frente de nossos olhos, o que mais poderemos estar perdendo? Quando a Fundação Nacional de Ciência lamenta a crença do público em tópicos que os membros dessa fundação não acreditam, quem está sendo cego? Características dos crentes. Em uma conferência do Instituto de Ciências Noéticas, realizada em 2003, fizemos perguntas a 465 pessoas sobre educação, alergias, sensibilidades corporais, práticas mentais e experiências incomuns. 22. O último item se referia a experiências abrangendo desde a telepatia e a precognição até encontros com anjos e alienígenas. A partir de suas respostas, fomos capazes de discernir que tipos de pessoas tinham maior ou menor probabilidade de relatar experiências. Descobrimos fortes diferenças entre os homens, 131 participantes, e as mulheres, 331. Em concordância com os resultados de outras pesquisas, as mulheres eram menos céticas que os homens e relatavam um número maior de experiências incomuns, figura 3.1. Em todos os tipos de experiências incomuns, da telepatia à visão do povo pequeno, as mulheres relataram níveis de crença mais elevados. De uma maneira significativa, descobrimos que as pessoas canhotas ou ambidestras tinham probabilidade maior de acreditar em experiências excepcionais do que as pessoas destras, e que os jovens tinham probabilidade maior de acreditar que as pessoas mais velhas. Por meio da comparação de 55 pessoas que não relataram quaisquer experiências de telepatia com 60 que reportaram essas experiências como sendo frequentes, descobrimos um padrão claro emergindo a respeito das sensibilidades corpóreas. Os telepatas eram muito mais sensíveis a um amplo leque de sensibilidades corpóreas e mentais, figura 3.2. Entre o grupo dos não telepatas, metade, 50,9%, eram mulheres, mas entre os telepatas, a maioria, 85%, era do sexo feminino. Não havia diferenças em níveis de escolaridade entre o grupo dos telepatas e o do não telepatas. A partir dessas descobertas, fomos capazes de formar um perfil das pessoas com maior probabilidade de relatar experiências psíquicas, mulheres canhotas com, no máximo, 30 e poucos anos, com elevada sensibilidade física, sofrendo de ansiedade crônica, um pouco introvertidas, que tomam decisões mais em função dos sentimentos do que da lógica, que praticam uma ou mais das artes criativas, que se dedicam a alguma forma de disciplina mental, como meditação, que são receptivas para afirmações inconvencionais de outras pessoas e que se interessam mais por possibilidades do que por fatos reais. Telepatia ou convulsões cerebrais. Algumas das hipersensibilidades dos telepatas lembram sintomas relatados durante convulsões do lobo temporal do cérebro, que são algumas vezes descritas como experiências complexas semelhantes a uma epilepsia parcial. 25 ataques completos de convulsões do lobo temporal do cérebro podem ser acompanhados por sensações intensas de uma presença incorpórea, sentimentos religiosos de exaltação, emoções súbitas e avassaladoras, alucinações sensoriais e dormência ou sensações de leves choques elétricos. São experiências fortes e quase sempre acompanhadas por emoções de intensidade irresistível e que podem levar a obsessões de caráter religioso, tais como ilusões messiânicas ou fixações em ideias apocalípticas. Mas as microconvulsões parciais do lobo temporal do cérebro, talvez provenientes de uma exposição a fortes campos magnéticos ou a estruturas cerebrais instáveis, podem conduzir justamente às descrições relatadas por telepatas. Isso, por sua vez,
implicaria o fato de os relatórios de telepatia não serem genuínos, mas ilusões criadas por cérebros disparando ao acaso. O neurocientista Michael Persinger, da Universidade Laurentiana, de Ontário, Canadá, estudou por muitos anos os relacionamentos entre as microconvulsões parciais do lobo temporal do cérebro e os relatórios de experiências psíquicas, espirituais e religiosas. Utilizando capacetes sob medida e revestidos de bobinas magnéticas, suas experiências estimulam os lobos temporais do cérebro por meio da formação de campos magnéticos muito fracos e controlados para produzir determinadas frequências. Segundo foi relatado, até 80% dos participantes dos testes, usando esses capacetes, tiveram experiências reminiscentes de fenômenos psíquicos ou espirituais, incluindo sensações de vibrações, formigamento, toques inesperados na pele, incapacidade ou relutância de se moverem, estranhos cheiros e gostos, medo ou terror, imagens intensas como em sonhos e presença de outros seres, sencientes. Esta linha de pesquisa está associada com a disciplina iniciante de neurotiologia, que busca entender os relacionamentos entre as atividades mentais e os sentimentos religiosos ou de experiências semelhantes. Em sua forma mais extrema, a neurotiologia assevera que todas as experiências psíquicas e espirituais são ilusões criadas por um desarranjo da atividade cerebral. Em sua forma mais moderada, e provavelmente mais acurada, a neurotiologia afirma que essas experiências estão correlacionadas com a atividade cerebral, mas que a fonte causal dessas experiências permanece desconhecida. Uma tentativa em 2004 em reproduzir os trabalhos de Persinger lançou dúvidas sobre a ideia de que as experiências psíquicas e espirituais pudessem ser facilmente estimuladas por meio da aplicação de campos magnéticos. Relatada sob o título, as tempestades cerebrais foram descartadas como a fonte dos fantasmas. A revista Nature descreveu como o psicólogo Per Granquist e seus colegas das universidades de Uppsala e de Lund, na Suécia, foram incapazes de reproduzir os alegados resultados de Persinger referentes aos efeitos de campos magnéticos. 27 sob condições de experiência duplo cega, expuseram 43 estudantes a campos magnéticos e 46 outros a campos nulos como grupo de controle. Descobriram que a estimulação magnética não causou qualquer efeito perceptível. Mais de metade dos participantes que chegaram a relatar fortes experiências espirituais pertenciam ao grupo de controle. A resposta de Persinger foi que a equipe sueca não expôs os participantes a campos magnéticos pelo tempo suficiente para que produzissem efeito. A psicóloga britânica Susan Blackmore, uma cética perene com relação a todas as coisas paranormais e partidária das explanações baseadas na neurociência para todas as experiências sem explicações, também se demonstrou relutante em desistir da teoria do campo magnético. Ela relatou que, quando fui ao laboratório de Persinger e me submeti a seus procedimentos, passei pelas experiências mais extraordinárias de toda a minha vida. Ainda que seja verdadeiro que algumas formas de atividade cerebral, em especial convulsões epiléticas, possam gerar sensações subjetivas que imitam as experiências psíquicas e espirituais, parece improvável que esta seja a resposta exclusiva. Alguns poderão considerar as pesquisas de Persinger uma abordagem neurocientífica para uma explicação eliminatória das experiências psíquicas, mas o próprio Persinger não aceita isso. Por exemplo, a equipe de Persinger conduziu uma investigação neurológica completa do famoso artista e vidente Ingo Swann. Swann desenvolveu um método de treinamento para a visão remota, o que, antigamente, costumava ser chamado clarividência viajante, conforme utilizado no programa Stargate de espionagem psíquica, patrocinado pelo governo dos Estados Unidos. Swann, inúmeras vezes, demonstrou sua habilidade confirmada para a visão remota, sob condições controladas. Evidências para a habilidade de visão remota acurada de Swann foram também obtidas dentro do estudo de Persinger. Assim, a história dos fenômenos psíquicos não pode ser simplesmente reduzida aos efeitos de um desarranjo cerebral. Inibição latente. Talvez exista uma razão simples para a persistente crença do público nos fenômenos paranormais. Será que algumas dessas experiências são reais? E, talvez, a razão por que pessoas criativas tendam a declarar níveis de crença mais elevados que a média nos fenômenos paranormais seja que essas pessoas de fato são capazes de ver coisas que muitas não possam. Uma experiência que veio em apoio a esta ideia foi relatada em 2003 pela psicóloga de Harvard, Shelley Carson, e seus colegas na Journal of Personality and Social Psychology. Eles examinaram uma propriedade conhecida como inibição latente.
Este termo refere-se a um processo cerebral inconsciente que degrada nossa habilidade de prestar atenção a estímulos que não apresentaram consequências no passado. Imagine, por exemplo, que os cães de Pavlov tivessem sido expostos às suas famosas campainhas, sem que, depois, lhes dessem comida. Os cães logo aprenderiam a ignorar as campainhas, porque os sons produzidos por elas não teriam qualquer consequência significativa, isto é, não estariam associados à comida. Agora, Pavlov decide treinar os mesmos cães a salivar sempre que escutam uma campainha e lhes dando comida a seguir. Infelizmente, estes cães já aprenderam a ignorar o som de campainhas, de tal modo que terão grande dificuldade em desaprender a associação anterior. Ao mesmo tempo, cães que não tivessem escutado as campainhas bem depressa aprenderiam a salivar. Esta grande dificuldade em desaprender é devida a uma inibição latente. As inibições latentes exercem uma importante função no funcionamento de nossos cérebros. São elas que nos permitem executar tarefas múltiplas, como dirigir o carro em uma estrada apinhada ao mesmo tempo que conversamos com um passageiro e tomamos café, sem precisarmos estar atentos a todas essas tarefas. Se não tivéssemos aprendido anteriormente quais as coisas mais importantes a que devemos prestar atenção enquanto guiamos, ficaríamos subjugados pela quantidade de informações conflitantes e acabaríamos paralisados pela incerteza. As pessoas saudáveis costumam apresentar altos níveis de inibições latentes. Pode parecer paradoxal, mas, quanto mais nossa consciência sensorial for suprimida para aquilo que nosso cérebro considera irrelevante, tanto mais permanecemos estáveis e enfocados. Se a inibição latente enfraquece, poderá nos levar a ter problemas sérios. Um baixo nível de inibição latente foi estudado em pacientes esquizofrênicos, porque um sintoma-chave dessa doença é perceber relacionamentos significativos em toda parte, mesmo onde não exista qualquer um. As associações distorcidas foram relacionadas com um baixo nível de inibição latente, porque revelam que a mente está apresentando dificuldades para ignorar informações irrelevantes. O filme A Beautiful Mind, lançado no Brasil como Uma Mente Brilhante, que recebeu prêmios da Academia Americana de Cinema e que romanceava a vida do ganhador do Prêmio Nobel John Nash, sugeria como este estado poderia aparecer dentro de uma perspectiva de primeira pessoa. A linha superposta sobre a cena final do filme foi: ele contemplou o mundo de uma maneira que ninguém mais poderia ter imaginado. Este epigrama de conclusão é também uma boa descrição das pessoas criativas em geral, de modo que talvez elas também exibam baixos níveis de inibição latente. Experiências anteriores, efetivamente, demonstraram que um baixo nível de inibição latente se encontra associado ao traço de personalidade que é referido como abertura para experiências, e que é, por sua vez, associado ao pensamento divergente e à criatividade. É claro que nem todas as pessoas criativas são psicóticas. Shelley Carson propôs que alguns fenômenos psicológicos podem ser patogênicos na presença de inteligência diminuta, porém normativos ou até mesmo anormalmente úteis na presença de um alto grau de inteligência. Carson e seus colegas testaram esta ideia com alunos de graduação na Universidade de Harvard a quem foram aplicados testes de mensuração de criatividade, de inteligência, testes de personalidade, finalmente, um teste de inibição latente. Descobriram que o grupo mais criativo obtivera resultados em inibição latente mais baixos que o grupo de baixa criatividade e que os realizadores mais criativos, um subconjunto de estudantes que já tivessem publicado um livro, patenteado uma invenção etc., apresentavam baixos níveis de inibição latente como resultados de quociente de inteligência mais elevados em comparação com os outros estudantes. Esta descoberta suporta a conhecida associação entre a genialidade e a loucura. Pessoas criativas têm maior acesso à grande variedade de coisas que o mundo lhes apresenta e um alto grau de inteligência as ajuda a navegar com sucesso por meio desse dilúvio de percepções. Em contraste, aquelas que apresentam menores índices de inteligência lutam em vão para se conduzir através dele, e o resultado pode ser uma psicose. Mesmo os dotados de elevada inteligência sempre correm o risco de ser assoberbados por seu estado persistente de percepção expandida. A partir dessa perspectiva, podemos entender melhor por que as pessoas criativas relatam um número maior de experiências psíquicas e por que o paranormal frequentemente é associado a algum tipo de psicopatologia. A maioria das pessoas que acreditam em fenômenos psíquicos não é nem ignorante, nem mentalmente deficiente, simplesmente elas enxergam mais longe nas profundezas do mundo do que as demais pessoas são capazes. É claro que, a bem de sua saúde mental,
O alvo de cada pessoa criativa é aprender a melhor maneira de espiar de um jeito confortável o fundo desse abismo sem se deixar engolir por ele.